Desperte seu super-homem. Parte 1. Introdução a Nietzsche e ao contexto filosófico. Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, em Rocquin, na Prússia, e tornou-se um dos filósofos mais influentes do século XIX. Sua obra questiona os valores tradicionais da moralidade ocidental, critica a religião institucionalizada e propõe a necessidade de uma transformação profunda do indivíduo. Nietzsche viveu em um período marcado por profundas mudanças sociais, políticas e científicas. A Europa do século XIX enfrentava a ascensão da industrialização, o fortalecimento dos estados nacionais e debates intensos sobre religião, ciência e moralidade. Nesse contexto, Nietzsche buscou compreender como os valores humanos poderiam se renovar em um mundo em constante transformação. Entre suas ideias centrais está a crítica à moral tradicional, especialmente aquela baseada no cristianismo, que, segundo ele, promovia a fraqueza e a submissão. Nietzsche questionava a ideia de que a virtude consistia em obediência e humildade, argumentando que esses valores reprimiam o potencial humano. É nesse cenário que surge o conceito do super-homem, ou Übermensch, que Nietzsche apresenta como objetivo último do desenvolvimento humano. O super-homem representa um indivíduo capaz de criar seus próprios valores, superar limitações e afirmar sua vontade de poder, tornando-se um exemplo de autossuperação e liberdade plena. Para compreender o super-homem, é essencial entender a noção de vontade de poder. Nietzsche acreditava que toda a vida busca afirmar-se, crescer e dominar seus próprios limites. Essa ideia vai além do simples desejo de domínio sobre outros. Trata-se de um impulso fundamental do indivíduo para expandir suas capacidades e moldar seu próprio destino. Nietzsche também introduziu o conceito de eterno retorno, uma hipótese filosófica segundo a qual todos os eventos da vida se repetem infinitamente. Ele propõe que o indivíduo deva viver de tal maneira que aceitasse a repetição eterna de sua vida, como um teste de autenticidade e coragem. Esse pensamento serve como provocação para a criação consciente de valores e ações significativas. Além disso, Nietzsche criticou fortemente a figura do homem comum, que aceita passivamente valores impostos sem reflexão. Ele via a necessidade de um processo de transvaloração de valores, em que o indivíduo questiona tudo que herdou e decide por si mesmo o que é digno de sua vida. Esse processo, embora difícil, é fundamental para a emergência do super-homem. A influência de Nietzsche se estende à filosofia, psicologia, literatura e arte. Seu pensamento provocou debates intensos sobre ética, moralidade e o sentido da existência, sendo muitas vezes mal interpretado ou apropriado por movimentos ideológicos distintos. Compreender Nietzsche é compreender um chamado à reflexão profunda sobre si mesmo e sobre os valores que moldam a vida. O conceito do super-homem não é apenas uma ideia abstrata, mas um convite à transformação pessoal, ao questionamento radical. Desafiando a moral tradicional. 2. A crítica moral tradicional e ao cristianismo. Uma das bases do pensamento de Nietzsche é sua crítica moral tradicional, especialmente aquela influenciada pelo cristianismo. Para ele, a moral cristã valorizava a humildade, a submissão e a renúncia aos desejos, criando o que chamou de moral de escravos. Segundo Nietzsche, essa moral promovia a fraqueza, a passividade e a negação da vida. Ele acreditava que valores como piedade, modéstia e altruísmo excessivo eram mecanismos de controle social, mantendo os indivíduos afastados do verdadeiro potencial humano. Em suas obras, Nietzsche afirma que o cristianismo transforma a vida em uma preparação para o além, desvalorizando o presente e os instintos naturais. A moral de senhores, ao contrário, valorizava a força, a coragem, a criatividade e a afirmação da vida. Era a moral dos fortes, dos que criam seus próprios valores e vivem de acordo com sua vontade de poder. Nietzsche via nessa moral um caminho para a superação individual, incentivando o desenvolvimento do super-homem. Nietzsche também critica a ideia de bem e mal absolutos, defendida pelas tradições religiosas. Para ele, esses conceitos são construções humanas, muitas vezes impostas por aqueles que buscam manter poder e controle sobre os outros. Assim, ele propõe que cada indivíduo deve criar seus próprios critérios de valor, baseados na autenticidade e na força de sua própria vontade. Um conceito central nessa crítica é o de ressentimento. Nietzsche observa que os fracos, incapazes de afirmar seu próprio poder, desenvolvem sentimentos de inveja e hostilidade contra os fortes. Esse ressentimento se manifesta na criação de valores que invertem a moral natural, valorizando a fraqueza e condenando a força. Essa inversão é uma das razões pelas quais a moral tradicional reprime a criatividade e a afirmação individual. Além da religião, Nietzsche questiona a moral imposta pela sociedade em geral.
Ele observa que as convenções sociais muitas vezes limitam a liberdade e a expressão autêntica do indivíduo. O super-homem, então, surge como aquele capaz de transcender essas imposições, criando valores que refletem sua própria experiência, consciência e vontade. O filósofo também introduz o conceito de autossuperação, ligado à crítica moral convencional. O super-homem não apenas rejeita valores impostos, mas continuamente busca superar seus próprios limites, transformando-se e evoluindo constantemente. Esse processo é difícil, exigente e, muitas vezes, solitário, mas necessário para alcançar a verdadeira liberdade. Nietzsche descreve essa postura filosófica como um convite à coragem e à autenticidade. Viver sem depender de normas externas ou promessas de recompensa divina exige força interior, criatividade e disposição para enfrentar o desconhecido. E a vida afirmativa, em que cada ação é consciente e significativa, moldada pelo indivíduo e não pela tradição. Compreender a crítica moral tradicional é essencial para entender o super-homem. Desperte seu super-homem. 3. A vontade de poder e o caminho para o super-homem. No centro do pensamento de Nietzsche está o conceito de vontade de poder. Para o filósofo, toda a vida possui um impulso fundamental: afirmar-se, crescer e expandir suas capacidades. Esse princípio não se limita à dominação sobre outros, mas refere-se à capacidade de cada indivíduo superar limites, criar valores e transformar sua própria existência. A vontade de poder é o motor que leva o ser humano à autossuperação, característica essencial do super-homem. Nietzsche propõe que cada indivíduo deve buscar desafiar a si mesmo, questionar suas crenças, e lutar continuamente para se tornar mais forte, mais consciente e mais livre. O super-homem representa o resultado máximo desse processo. Ele não se contenta em seguir normas herdadas ou em aceitar convenções sociais sem reflexão. Em vez disso, cria seus próprios valores, baseados na experiência pessoal, na autenticidade e na força de sua vontade. É alguém que transforma cada obstáculo em oportunidade de crescimento, e cada desafio em forma de autodescoberta. Nietzsche também relaciona a vontade de poder à criatividade. O super-homem não apenas busca dominar ou vencer, mas também inventa, cria e contribui para a cultura e para a vida de maneira única. Cada ação é uma expressão de sua força interior e de sua liberdade, permitindo-lhe moldar o mundo ao seu redor sem perder sua própria essência. Outro aspecto importante é a rejeição da moral de escravos e do ressentimento. O super-homem não se deixa guiar por sentimentos de inveja ou hostilidade contra os outros. Ele transcende a moral imposta e concentra-se em realizar seu potencial, sem depender de aprovação externa ou de recompensas espirituais. Nietzsche enfatiza que o caminho para o super-homem é solitário e desafiador. Requer coragem para enfrentar críticas, isolamento de pensamentos majoritários e disposição para confrontar a própria fragilidade. É um processo contínuo de autoconhecimento, disciplina e transformação pessoal, no qual cada vitória fortalece a autonomia e a autenticidade do indivíduo. A educação, a reflexão filosófica e a arte são ferramentas essenciais nesse caminho. Nietzsche valorizava a cultura e a sensibilidade estética como meios de expandir a consciência e reforçar a vontade de poder. A arte, em particular, permite ao indivíduo experimentar a vida de forma intensa, criar novos sentidos e expressar seu potencial criativo. Por fim, a vontade de poder não é um conceito isolado, mas se conecta à visão geral de Nietzsche sobre a vida afirmativa. Viver plenamente significa reconhecer a impermanência, os desafios e as limitações humanas, e ainda assim escolher criar, superar e crescer. Cada ação, cada decisão e cada reflexão tornam-se parte do processo de autossuperação que leva ao super-homem. Entender a vontade de poder é compreender que o super-homem não é apenas um ideal distante, mas um convite para a transformação contínua do ser humano, estimulando-o a viver com eterno retorno. Aceite a vida. 4. O eterno retorno e a vida afirmativa. Um dos conceitos mais provocativos de Nietzsche é o eterno retorno. Ele propõe a hipótese de que toda existência, cada evento e cada experiência, se repetirá infinitamente, sem começo ou fim. Essa ideia não é apenas uma teoria cosmológica, mas um teste ético e existencial, viver de tal forma que se pudesse desejar a repetição eterna de sua própria vida. O eterno retorno serve como um chamado à vida afirmativa. Nietzsche desafia cada indivíduo a aceitar a realidade em sua totalidade, com seus sofrimentos, desafios e alegrias, sem buscar consolo em crenças religiosas ou ilusões metafísicas. Viver afirmativamente significa abraçar a vida como ela é, sem negar ou rejeitar experiências, mas usando-as como instrumentos de crescimento e autossuperação. Essa perspectiva está intimamente ligada ao conceito do super-homem.
Aquele que vive consciente do eterno retorno busca criar valores que sejam suficientemente fortes e autênticos para sustentar uma vida repetida infinitamente. Cada escolha, cada ação, deve ser tomada com plena responsabilidade, refletindo uma liberdade madura e consciente. Nietzsche vê a vida afirmativa como um caminho para superar a resignação e o conformismo. Ele critica a tendência humana de buscar segurança, previsibilidade e aprovação externa. Ao invés disso, propõe que cada indivíduo assuma total responsabilidade por sua existência, transformando limitações em oportunidades e desafios em degraus para a realização pessoal. O eterno retorno também reforça a necessidade de coragem e honestidade consigo mesmo. Aceitar a repetição eterna da vida implica confrontar erros, sofrimentos e decisões equivocadas, sem recorrer a justificativas externas. É um exercício constante de reflexão, disciplina e autocrítica, que fortalece a vontade de poder e aproxima o indivíduo do ideal do super-homem. Além disso, Nietzsche relaciona a vida afirmativa à criatividade e à autenticidade. Viver plenamente significa não apenas existir, mas criar, expressar e deixar marcas duradouras. Cada ação e decisão devem refletir a própria essência, e não os valores impostos pela tradição, religião ou sociedade. A vida afirmativa é, portanto, um convite à transformação constante. O super-homem não é um estado fixo, mas um processo contínuo de autossuperação, no qual cada desafio enfrentado, cada escolha consciente e cada valor criado contribuem para a realização plena do indivíduo. Em resumo, o eterno retorno e a vida afirmativa ensinam que a verdadeira liberdade e poder surgem da aceitação consciente da realidade e da responsabilidade total sobre a própria vida. Esse é o ponto de partida para a construção de um ser humano capaz de transcender limitações, criar valores autênticos e viver com intensidade, coragem e autenticidade. Revolucione seus valores hoje. 5. Transvaloração de valores e o caminho ético do super-homem. Um conceito central na filosofia de Nietzsche é a transvaloração de valores. Para o filósofo, os valores tradicionais da moralidade, principalmente aqueles herdados do cristianismo, precisavam ser reavaliados, questionados e transformados. A transvaloração é o processo pelo qual o indivíduo abandona os valores impostos e cria novos princípios que afirmem a vida, a força e a autenticidade. O super-homem surge como agente dessa transformação, alguém que não se contenta em aceitar passivamente normas ou julgamentos externos. Ele examina cada valor recebido, identifica suas limitações e cria critérios éticos próprios, baseados na experiência, na consciência e na vontade de poder. Esse processo exige coragem, reflexão e uma profunda capacidade de autocrítica. Nietzsche argumenta que a moral tradicional frequentemente reprime o potencial humano. Valores como humildade excessiva, submissão e negação dos instintos naturais impedem a autossuperação e fortalecem o ressentimento. O super-homem, ao invés de sucumbir a esses padrões, utiliza-os como ponto de partida para forjar uma ética própria, centrada na liberdade e na realização pessoal. A transvaloração de valores não é apenas um exercício intelectual, é uma experiência prática e vivida. Cada ação, decisão e escolha cotidiana se torna um teste da autenticidade e da força do indivíduo. Ao criar seus próprios valores, o super-homem estabelece um padrão ético que reflete sua singularidade e sua capacidade de afirmar a vida em sua totalidade. Nietzsche também enfatiza que essa transformação exige autossuperação constante. O super-homem não é um ponto final, mas um processo contínuo de crescimento. Cada desafio enfrentado, cada dificuldade superada e cada reflexão profunda contribuem para a construção de um ser mais consciente, mais livre e mais poderoso. A ética do super-homem não se baseia em regras externas, mas na capacidade de discernir o que fortalece a vida e o potencial individual. É uma ética dinâmica, criativa e afirmativa, que se adapta à complexidade da existência e promove a expressão plena da vontade de poder. Além disso, a transvaloração de valores está profundamente ligada à criatividade e à cultura. Nietzsche vê a arte, a filosofia e a reflexão como instrumentos essenciais para a transformação ética. O indivíduo que cria novos valores também cria novas formas de expressão, contribuindo para o avanço cultural e intelectual da humanidade. Em resumo, a transvaloração de valores representa o caminho ético do super-homem. É um convite para abandonar padrões herdados, desafiar convenções, superar limitações e criar uma vida que seja verdadeiramente significativa. Cada escolha ética torna-se uma expressão da liberdade e do poder do indivíduo, consolidando o ideal nietzschiano de autossuperação e autenticidade. Arte, cultura e super-homem. 6. O papel da arte e da cultura na filosofia de Nietzsche. Para Nietzsche, a arte e a cultura desempenham um papel essencial na formação do indivíduo e na realização do super-homem.
Ele acreditava que a arte não é apenas entretenimento ou decoração da vida, mas um meio de expressar a vontade de poder explorar a profundidade da experiência humana. A estética nietzschiana conecta-se diretamente à vida afirmativa. Através da arte, o indivíduo aprende a confrontar a realidade, a lidar com o sofrimento e a celebrar a existência em sua complexidade. Pintura, música, literatura e filosofia tornam-se instrumentos de autossuperação, permitindo ao ser humano transformar experiências dolorosas em expressão criativa. Nietzsche valorizava especialmente a tragédia grega, que, segundo ele, revela a dualidade da existência, o apolíneo, representando ordem, racionalidade e beleza, e o dionisíaco, simbolizando caos, instinto e êxtase. A harmonia entre essas forças permite ao indivíduo compreender a vida em sua totalidade, integrando razão e emoção, prazer e sofrimento, criação e destruição. A cultura também é um campo de transvaloração de valores. Nietzsche via nos grandes artistas, escritores e pensadores aqueles capazes de criar novos paradigmas, questionar normas estabelecidas e expressar a força da vontade de poder. Ao admirar e estudar a arte, o indivíduo aprende a expandir sua consciência, refletir sobre seus valores e aspirar a uma vida mais autêntica e criativa. O super-homem, portanto, não é apenas um ser ético ou filosófico, mas também um criador cultural. Sua vida se manifesta em obras, ideias e experiências que refletem sua liberdade e sua capacidade de superar limitações. Cada criação é uma expressão de sua singularidade do domínio sobre sua própria existência. Nietzsche também relaciona a arte à alegria trágica, a capacidade de reconhecer a dor e a imperfeição da vida, mas ainda assim celebrar sua beleza e significado. Esse princípio reforça a vida afirmativa, mostrando que mesmo o sofrimento pode ser transformado em força e inspiração, contribuindo para o crescimento pessoal e espiritual do indivíduo. Além disso, a cultura é um espaço de influência social e intelectual. Grandes obras de arte e filosofia inspiram gerações, provocam reflexão crítica e desafiam a complacência. Nesse sentido, a criação artística não apenas eleva o indivíduo, mas também impacta a sociedade, abrindo caminho para novas formas de pensar e viver. A prática artística, então, é inseparável do ideal do super-homem. Cada experiência estética é uma oportunidade de afirmar a vida, exercitar a liberdade e fortalecer a vontade de poder. Por meio da arte, Nietzsche ensina que a existência pode ser elevada, transformada e celebrada, tornando-se um ato consciente de criação e afirmação pessoal. Em resumo, para Nietzsche, a arte e a cultura não são meros adornos, mas instrumentos fundamentais para a autossuperação, a criação de valores e a realização do super-homem, consoli. Super-homem, liderança interior revelada. 7. A relação entre o super-homem e liderança individual. Para Nietzsche, o super-homem é, acima de tudo, um líder de si mesmo. Ele não busca comandar os outros por imposição ou dominação, mas exerce autonomia completa sobre sua própria vida. Essa liderança interior é uma expressão direta da vontade de poder, que se manifesta na capacidade de escolher, agir e criar valores sem depender de aprovação externa. O super-homem rejeita o conformismo social. Ele não se submete a regras e tradições simplesmente porque são aceitas pela maioria. Pelo contrário, analisa criticamente cada norma, identificando aquelas que promovem crescimento e autenticidade, e descartando as que limitam o potencial humano. Essa postura exige coragem, discernimento e uma profunda compreensão da natureza humana. A liderança individual também se manifesta na capacidade de inspirar os outros. Embora o super-homem não viva para agradar, suas ações e decisões podem servir de modelo para aqueles que buscam autonomia e autossuperação. Ele demonstra, na prática, que é possível viver de acordo com princípios próprios, desafiando limitações e criando uma existência significativa. Nietzsche critica a ideia de moralidade tradicional como um instrumento de dominação, muitas vezes utilizado para controlar, submeter ou reprimir. O super-homem, ao invés de ser controlado por essas normas, torna-se um criador de valores, liderando a si mesmo e influenciando o ambiente ao seu redor de forma consciente e ética. Outro aspecto importante é a resiliência diante da adversidade. O verdadeiro líder individual não se deixa abater por críticas, fracassos ou obstáculos. Cada desafio é visto como uma oportunidade de crescimento, reforçando a força interior e a capacidade de tomar decisões autônomas. Essa resistência fortalece a vontade de poder e aproxima o indivíduo da realização plena de seu potencial. A liderança do super-homem também envolve responsabilidade extrema. Cada escolha tem consequências e cada ação reflete a autenticidade do indivíduo.
Diferente de líderes tradicionais que podem se apoiar em regras ou expectativas externas, o super-homem deve assumir integralmente os resultados de suas decisões, transformando a vida em um exercício contínuo de ética e autossuperação. Nietzsche sugere ainda que essa liderança interior é solitária e exigente. Poucos conseguem trilhar o caminho do super-homem, pois ele demanda independência de pensamento, disciplina, coragem e a disposição de enfrentar críticas e incompreensões. No entanto, essa solidão é também uma fonte de liberdade e poder, permitindo ao indivíduo viver de forma plena e autêntica. Em resumo, a relação entre o super-homem e liderança individual mostra que a verdadeira grandeza não reside na dominação externa, mas na capacidade de governar a si mesmo, criar valores autênticos e viver de acordo com a própria vontade de poder. É um convite à autonomia, à coragem e à realização pessoal plena.